Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? O Aparecida Debate está no ar para que você se informe e forme a sua opinião. No Brasil, uma pessoa morre de AVC a cada 7 minutos. São 200 mortes por dia, mas 9 em cada 10 casos poderiam ser evitados. Por isso, o AVC ou acidente vascular cerebral é um assunto que importa a todos nós. Estamos falando da principal causa de morte no nosso país. E o Aparecida Debate discute esse assunto hoje com a ajuda do Pedro Macedo, neurologista e neurofisiologista, que está aqui nos nossos estúdios e a quem eu agradeço pela presença. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Eduardo. Prazer estar aqui. Também conosco aqui no estúdio a Cristina Simões, presidente da Associação AVCista. Boa noite, Cristina. Também muito obrigado pela presença, seja bem-vinda, viu? Boa noite, Eduardo. Obrigada. Muito honrada de estar podendo participar. A alegria é toda nossa, tenho a certeza disso. Eu vou começar por você, Cristina. Antes da gente começar a dissertar sobre o AVC, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho. O que é a Associação AVCista? Então, eu comecei a associação em 2018, eu tive um AVC em 2017, né? E comecei a perceber um grande número de AVC entre jovens. Eu também era jovem, né? Eu tinha 46 anos quando eu tive AVC. E eu trabalhava muito com associações, porque eu trabalhava na indústria farmacêutica, em oncologia. E vi poucas associações de pacientes, e que dá suporte mesmo, né? E comecei a perceber, eu criei um canal na internet, assim, mais para o meu tratamento mesmo, para minha reabilitação, e comecei a perceber muito jovem tendo AVC. E aquilo foi me assustando muito, e aí fundei a associação. A ideia é dar um suporte para essas pessoas no pós-AVC, mas também depois a gente chegou à conclusão que a gente precisava trabalhar, um dos pilares da associação ser a prevenção do AVC, como você mesmo disse, assim, 80% dele pode ser evitável. Então, assim, o meu poderia ter sido evitado. Então, tem medicamentos também que podem, se for detectado rapidamente, podem evitar que a pessoa fique tão sequelada. Se ela não morrer, ela possa não ficar tão sequelada. Então, assim, na época me assustou, vem me assustando, porque na época era 1 em cada 6, 7 pessoas tinham AVC. Hoje é 1 em cada 4 pessoas tem AVC. É um número, assim, muito grande e vai afetar muita gente, e muito jovem. Então, a gente foi montando, hoje a associação ela é muito digital, a gente não tem uma sede ainda precisa de muita gente ajudar a entender o que é o AVC. Assim, porque ainda tem aquela ideia do derrame que só dá em idoso, sabe? Então a gente precisa desmistificar isso. Então por isso que é importante, um dos pilares da associação é a prevenção. Porque a gente não quer que as pessoas tenham AVC, quem teve AVC pessoalmente não quer que outra pessoa tenha AVC, porque é muito impactante na vida da pessoa que sobrevive. Da pessoa e da família também. A gente vai falar, inclusive, sobre isso. O entorno e da pessoa em si. Sim. Hoje a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que estão dentro de casa, com o celular na mão, no seu sofá, com o prato sendo servido, que não sai mais de casa, que não tem mais vida social, que não trabalha, em depressão, querendo morrer. Então, quer dizer, salvou, mas quer morrer, porque não, né? Então, é um número imenso e gente muito jovem, faixa seus 30, 20 anos. É muito chocante o que está acontecendo. Então, o nosso trabalho é esse, depois dar o suporte, fazer que as políticas públicas se realizem, né? Que os medicamentos estejam nos locais certos, que o SAMU seja chamado, que tenha SAMU suficiente, que seja identificado rápido, que o grande segredo dessa doença é ser detectado rápido, e é difícil quando é jovem, que às vezes quando chega lá na ponta, o doutor deve saber, quando chega lá na ponta, nem sempre o enfermeiro, o médico de plantão sabe que aquilo é um AVC, porque é difícil às vezes identificar o AVC mesmo. E depois ressocializar essa pessoa, né? Trazer ela de volta para a vida, para o mercado, para conhecer pessoas, se assumir como uma pessoa com deficiência, que é um impacto muito grande se assumir. É uma mudança drástica na vida. Drástica. Né? Então, E você é a prova de que é possível continuar depois de um acidente vascular cerebral, né? Confesso é possível que retomar a vida com suas limitações, mas é possível. Você está aqui para provar isso. É possível e é isso que a gente tenta mostrar para todo mundo todos os dias, que ela é uma pessoa que está com suas limitações físicas, mas se ela não tiver nenhum problema cognitivo, porque também tem os casos de problema cognitivo,
ela consegue ter uma vida praticamente normal, então ela tem mais que trabalhar a aceitação dessa nova condição física do que qualquer outra coisa. E aí a associação trabalha com encontros, karaokês, congressinhos para que falem com os médicos, aqueles que não têm condições financeiras para consultar um bom médico, assim, renomado, a gente traz o médico até essas pessoas. Então, a gente tem feito nesses últimos anos alguns encontros em outubro, que é o Dia Mundial do AVC, e a gente tem feito programas semanais online de escuta terapêutica, para poder fazer com que a pessoa se sinta mais gente novamente. Muito importante, viu, esse trabalho da associação, a gente está conhecendo um pouco mais, o pessoal de casa também que está acompanhando o Aparecida Debate, a gente tem muito assunto para falar, porque é preciso falar para se evitar o acidente vascular cerebral, ou, se não conseguiu evitar, mostrar que há caminhos como você trilhou e está mostrando esse caminho para outras pessoas. Então vamos começar a discorrer sobre o AVC. Doutor Pedro, o que é o AVC, né? O derrame, muita gente fala popularmente o derrame cerebral. O derrame cerebral, Eduardo, é o termo popular. Então a gente define o derrame como um acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral a gente pode ter o isquêmico, onde não passa sangue para aquela região do cérebro, entupiu o vaso, ou o hemorrágico, quando acontece de o vaso estourar, sangrar por algum motivo, e aí sangra a cabeça. Sangramento dentro do cérebro. Então a gente tem que ter a seguinte imagem, né? O que acontece quando a pessoa tem um AVC? Então, por favor, vai demonstrar para a gente, para o pessoal de casa ter uma noção melhor. A gente tem o cérebro que fica nessa posição na cabeça, e a gente tem vários vasos. Então vamos colocar os vasos como sendo encanamentos. Né? A gente tem vários encanamentos que vão ali para o cérebro e saem de uma caixa d'água. Vamos botar que a caixa d'água é o coração. E é bombeado para cima. Quando acontece de um desses vasos, né, um desses canos, entopem, uma parte do cérebro fica a receber oxigênio e nutriente. E se não for recuperado logo, aquela área vai morrer. E aquela área morrendo vai causar um quadro de sequela ou pode evoluir até para um quadro de morte, né, dependendo da gravidade. Já quando esse cano, então esse vaso estoura, essa artéria estoura, ocorre um sangramento. E esse sangramento também pode acontecer em qualquer região do cérebro. Então, por isso que o AVC ele não tem um perfil, ele não tem uma cara. Ele tem sintomas diversos, que nem a Cris falou. Porque eu posso pegar um paciente que tem AVC numa região puramente motora, ou apenas na parte de equilíbrio, ou na parte da visão, ou pode pegar várias partes ao mesmo tempo. Então, a gente não consegue definir. E a gente tem um terceiro tipo de AVC, que a gente chama de AVC transitório. Né? O pessoal, às vezes, chega, o que teve? Teve um AVC transitório. O que acontece? Quando esse encanamento ele entope por um tempo, mas só que o corpo consegue refazer a circulação. Então, o paciente não tem sequela. Quando a gente vai investigar o exame de imagem, o paciente não tem nenhuma lesão, porque da mesma forma que entupiu, desentupiu. Mas aí está o risco, porque uma vez acontecendo um AVC transitório, esse paciente tem mais chance de ter um próximo AVC nos próximos 7, 30, 90 dias. Isso se não tomar as providências que são necessárias para evitar um futuro acidente. Exato, se não investigar logo, a chance de ter. Com um especialista, né? Exato. Os efeitos, você estava explicando, né, Pedro? Tem a questão do hemorrágico, tem a questão dos dois outros, né? Se a pessoa não morre, deixa sequelas. Ou não obrigatoriamente deixa sequelas? Nem todo AVC ele vai deixar uma sequela tão visível. Às vezes a pessoa pode ter tido, isso a gente vê muito, por exemplo, quando está fazendo um acompanhamento ambulatorial, o paciente chega para se queixando, vamos supor, de um esquecimento, outro a gente faz a ressonância, faz a tomografia e vê ali, por exemplo, que o paciente já teve um AVC. Você já sentiu alguma coisa? Já teve alguma coisa? Não, nunca senti nada, nunca tive nada. Eu estou surpreso por ter apresentado isso. Então, assim, dependendo do tamanho, da localização, pode passar puramente despercebido. Nem perceber que teve um AVC? Nem perceber. Às vezes foi um dia que teve pico de pressão alta, a pessoa teve um mal-estar, 2, 3 dias melhorou, mas não ficou sequela visível. Não e aí só o aparente. exame de ressonância para detectar? Ou tomografia. Ou tomografia.
mas a ressonância acaba sendo mais específica. Agora eu tenho números aqui que chamam muita atenção, né? 2024, 85 mil mortes por AVC no Brasil. Isso significa que o derrame, popularmente conhecido, matou mais do que o infarto do coração, problemas cardíacos. Números que chamam a atenção, né, Cristina? É muito chocante. A gente inclusive, eu sempre tento trabalhar na educação quanto aos nomes, por exemplo, essa coisa de ainda falar derrame. Para mim, o derrame é o AVC hemorrágico, né? Que é o que mata mais. Mas é só 20%. 80% dos AVCs são isquêmicos, que são os entupimentos, né? Geralmente por uma gordura que subiu até o cérebro, então colesterol alto que a pessoa não sabe que tem, uma diabetes ou uma hipertensão que ela não sabe que tem, né? Por N motivos, uma alimentação. Então, são números alarmantes e a falta de conhecimento das pessoas dessa doença pré-existente. Então, a gente tem trabalhado nessa educação, na educação de falar o nome correto, porque assim, quando chega na ponta, falar que é um derrame, já associa com a pessoa de idade. Isso me preocupa. O segundo ponto é que o tratamento que vai ser para um derrame, que é um AVC hemorrágico, é totalmente diferente para um AVC isquêmico. O hemorrágico talvez ele vá ter que ir para uma mesa de cirurgia para abrir o cérebro, para tirar o sangue, e o AVC isquêmico ele tem outros tipos de tratamento, então é totalmente diferente. Então a gente precisa começar a realmente tratar as coisas como o termo correto: AVC isquêmico, AVC hemorrágico e o AVC transitório, para poder chegar porque esse é o maior problema, a identificação rápida para saber que tratamento vai ser dado. E aí ter a tomografia e a ressonância, que é outro problema na nossa sociedade, que não é todo hospital que tem, não é todo hospital de emergência que tem as redes, então é por isso que é importante chamar o SAMU, né? E as pessoas não sabem que eu mesmo só fui chamar o SAMU depois de ter ido a um hospital e o pronto-socorro e o médico falar que pode ser um transitório, e não era um transitório e não tinha tomografia. E eu estava morando no centro de São Paulo. Aí você imagina, o que acontece no resto desse Brasilzão? E exige urgência, né? Na identificação, porque precisa entrar logo, rapidamente, com o especialista para fazer esse tratamento. E tem um medicamento que tem um prazo de 4 horas. Então, eu, por exemplo, fiquei 2 horas esperando dentro do pronto-socorro local, né, do PS. E aí ele falou, não, você tem que ser transferida para um hospital maior. Mas a gente não faz isso aqui porque é da prefeitura, sabe? Aí tem uma maior, que é do estado. Aí eu voltei para casa e pedi o SAMU e o SAMU me levou. Mas eu já tinha passado a janela de tomar o medicamento. Então, assim, é muito importante essa rapidez. E nem todos os hospitais têm esses aparelhos, né? De ressonância ou de tomografia. A tomografia, o hospital, né, quando recebe transferência, por exemplo, de UPA, SAMU, tem. Né? Eles são equipados. A questão é que, por exemplo, nas UPAs a gente não tem a tomografia, né? Eu acho que, se eu não me engano, pouquíssimas têm essa disponibilidade. Quando é reconhecido, a questão do AVC é ser reconhecido logo. Porque o que a gente tem que trabalhar com o AVC é tempo. Estima que cada minuto em que o cérebro fica sem receber sangue, cerca de 2 milhões de neurônios estão morrendo naquela região. Então, quanto maior a sequela, né, quanto maior o tempo levar para ser reconhecido, para entrar o trombolítico, que é o medicamento, para desfazer, no caso do AVC isquêmico. O hemorrágico já é outro tipo de tratamento. Mas no AVC isquêmico, que é o mais comum, a gente conseguiria salvar muitas pessoas e, inclusive, evitar muitas sequelas. E é aí que está a questão. O AVC hoje é uma das principais doenças que causam incapacidade. Mobilizam toda uma família. Então, geralmente, é a pessoa, né, que trabalha, né, sustenta uma família, aí fica incapacitada, fica dependendo de cuidados. Os cuidados são caros, né, com medicamentos, fisioterapia, toda essa questão de suporte, adaptação, dependendo do que a pessoa precisa. Então, tudo isso requer um tratamento logo cedo, porque muita coisa poderia ser evitada. É importante a gente aproveitar o programa de hoje também para ver o que é mito e o que é verdade em relação ao acidente vascular cerebral. E muita gente já ouviu
de que no frio se agrava esse problema. É mais comum o AVC durante o frio? A gente está passando por um inverno rigoroso aqui no Sudeste, principalmente, né? É mais comum. É mais comum. É mais comum. Já existem estudos também que no calor, eu tive no verão também, os excessos de temperatura são problemáticos. Os extremos, né? Os extremos. Ou muito calor ou muito frio. Ou muito calor ou muito frio. Então, assim, mas no frio os vasos contractam. Os vasos tendem a contrair para poder manter um nível de pressão, né? E aí isso faz com que a pressão comece a se elevar um pouco mais. Então, o coração, para mandar o sangue para as extremidades, ele tem que fazer mais força e acaba causando o descontrole pressórico. Agora, principalmente se a pessoa tem fatores de risco. A grande questão do AVC, que é uma doença totalmente possível de prevenir, tirando algumas exceções, que as pessoas têm, às vezes, alguma doença de base que possa causar o AVC, é uma doença que a gente consegue prevenir 90% dos casos. Se a pessoa tivesse o acompanhamento de pressão, se tivesse, por exemplo, o tratamento correto da diabetes, se não fumasse, se controlasse o peso. Então, tudo isso a gente poderia evitar. Então, hipertensão, diabetes, colesterol alto, tem tudo relação? Tudo. Tudo são fatores que favorecem a ocorrência de um AVC. Eu incluiria para vocês nesse momento, não sei se o doutor concorda, mas eu incluiria depressão, sim, insônia, né? Cada vez mais comuns, né, Cada Cristina? vez mais, muito comuns, assim, a gente não sabe nem se é a insônia que causa a depressão, ou se a depressão causa insônia, ainda não chegamos ainda nessa conclusão, mas o fato é que isso está muito alto, muito uso de tela, provocando insônia, as pessoas não têm mais limites. Acho que, inclusive, isso é uma das causas que tem dado em mais jovens, que aí não dormem e também não dormir, a insônia provoca um aumento de pressão. Eu diria que seria o estilo de vida moderno que está todo bagunçado. Exatamente. Que começa desde cedo. Então, por exemplo, hoje as crianças desde cedo já têm problema de obesidade, já tem um pré-diabetes, e isso já faz com desde cedo já comece até mesmo ter crianças, adolescentes já tomando remédio para pressão. Então a gente vai vendo essas doenças que antigamente, vamos botar há 20, 30, 40 anos, aconteciam mais numa população idosa, acontecendo cada vez mais cedo. Porque as pessoas já vêm desregulando o próprio organismo desde cedo. E aí entra todo o estilo de vida. Fora a exposição, por exemplo, a tóxicos, então cigarro, bebida. Então, tudo isso vai fazendo que o corpo acabe descontrolando, aumente drasticamente esses fatores de risco, principalmente aí a questão do colesterol, diabetes, hipertensão e cigarro, são os 4 vilões assim, principais, e aí a chance de ter um AVC é enorme. O Pedro e a Cristina já responderam as minhas próximas perguntas, que era se o AVC era mais comum em idosos, já não é mais, foi no passado, já não é mais, né? E a gente já destacou também aqui esse aumento entre os jovens, né? Muito preocupante, aliás. Estamos de volta com a Aparecida Debate, continuamos a nossa conversa aqui nos estúdios para falar sobre o AVC. Conosco Pedro Macedo, neurologista, neurofisiologista, e a Cristina Simões, presidente da Associação AVCista. A gente falava desse alerta, né? Principalmente esse aumento que está ocorrendo entre jovens de uma doença que prevalecia principalmente entre os idosos no passado recente, mas daí tem a questão do estilo de vida e tudo mais. Eu pergunto para vocês, homens, mulheres, tem diferença na hora que a gente fala do AVC? Cristina? Tem, porque, por exemplo, é o caso das mulheres, elas têm ainda o acréscimo da questão do anticoncepcional, que eu acho que no passado foi muito importante o anticoncepcional, ainda é, né? Porém, eu acho que tem que se repensar isso, ou pelo menos se falar, quando for prescrever para uma paciente um anticoncepcional, falar do risco que ele é, e talvez pensar em outras formas de anticonceptivo. O hormônio é uma coisa que provoca AVC. Se for hormônio com cigarro, aí é uma bomba. Sim. Assim, o número de mulheres que tem AVC por causa do anticoncepcional plus cigarro é absurdo. É uma combinação que favorece muito a ocorrência do AVC. Né? Então, assim, acaba a gente vendo uma incidência maior em mulheres. O doutor pode confirmar isso. Sim, a gente tem que pensar muito assim, depende muito da faixa etária também que a gente se encontra. Então, pessoas mais jovens, talvez mulheres tenham maior apresentação. Numa população mais idosa,
aí meio que se equilibra, mas a gente tem que lembrar também que as mulheres tendem a se cuidar mais ao longo da vida. Sim. E aí, na faixa etária mais avançada, por exemplo, os idosos, os homens, têm mais dificuldade de tratamento, ir ao médico, né? Já não trataram, às vezes, durante uma vida inteira a questão de pressão, diabetes, já está mais descontrolado, então a incidência pode ser um pouco maior na faixa etária masculina. Entendi. Mas o AVC, ele, embora aconteça, e a gente tenha visto cada vez mais acontecer em pessoas mais jovens, o Covid também deflagrou muito isso, escancarou muito isso. A gente ainda tem a população idosa sendo a mais prevalente. Mas vem mudando um pouco o perfil. Cada vez mais cedo a gente vem vendo cada vez mais a AVC aparecendo. E aí, assim, uma das coisas assim, que eu tô falando, tem as drogas, que também a cocaína é um fator que pode acelerar o AVC, mexe muito com o cérebro. Mas, assim, a outra combinação, energético e bebidas alcoólicas. E aí você vê um jovem de 20 anos, todo final de semana, indo beber, estilo de vida. E passa uma noite consumindo. Exatamente. Né? Essa mistura aí, principalmente. Né? E agora os vapes, que a gente nem sabe a que ponto que tá, porque aí o vape afeta o pulmão, e o pulmão afeta a respiração, que pode vir gerar um trombo e ir para a cabeça. E então, aí assim, explica esse aumento entre os jovens, né? Que o doutor estava falando até, essa mudança no estilo de vida, né? Da o juventude sedentarismo hoje. também extremamente prevalente nessa população mais jovem agora. Fica mais no celular do que... alto. Estresse, assim, sono ruim. falta de perspectivas, assim, é um combo. Eu costumo dizer que é um combo de coisas e que a pessoa nem está sabendo que pode correr esse risco. No bloco anterior, a gente estava falando da necessidade de se identificar rapidamente quando a pessoa está tendo um acidente vascular cerebral. Como é que a gente identifica isso? Como é que a gente reconhece na pessoa um AVC? Até para alertar as pessoas que estão ao lado, para saber o que vai fazer, né? Então eu pergunto, primeiro, como reconhecer e o que fazer? Se reconhecer que está tendo esse derrame. Eduardo, a gente tem que lembrar uma escala muito simples que foi inventada, que se chama escala de Cincinnati. Aqui a gente adaptou e é bom a gente decorar a sigla SAMU. Então, toda vez que você suspeitar que uma pessoa está correndo o risco de estar tendo um AVC ali na hora, você tem que lembrar do SAMU de S de sorria. Pede para a pessoa sorrir. Se a pessoa estiver com um lado puxando e o outro parado, a boca estiver torta, vamos assim dizer, é um fator de risco, tá? E é um sinal importante. O A de levantar os braços, dar um abraço. Se a pessoa consegue levantar um braço e o outro não, aumenta a chance ainda mais daquilo ali que a pessoa está tendo, ter um AVC. Cantar uma música, M de música. Se ela não consegue falar, se está falando enrolado, então qualquer um desses sintomas, boca entortou, fraqueza em algum dos membros, ou no caso a pessoa está falando enrolado, o de urgência. Direto para emergência. Não pode esperar. Porque a gente tem, se for isquêmico, que é a maior parte dos AVCs, 80%, 85%, a gente tem um remédio que pode entrar em até 4 horas e meia do início dos sintomas. E se essa pessoa for levada direto para emergência, lá ela vai ser triada, analisada, checar se é um AVC isquêmico ou hemorrágico. Se for confirmado que é um AVC isquêmico, esse remédio pode entrar e aí ele vai desfazer o coágulo daquela região que está acometendo. Isso reflete em salvar a vida, isso reflete em evitar sequela. Então a pessoa imediatamente, não precisa fazer nada, é só colocar a pessoa no carro ou chamar uma ambulância, o próprio SAMU, para fazer esse atendimento emergencial. Basta isso, né? Deixar claro isso para a pessoa não querer tomar providências que não vão resolver. Basta isso, mas hoje a gente também tem que fazer um trabalho que a associação faz também de políticas públicas, de que a ponta esteja pronta para saber, por exemplo, no meu caso, eu poderia ter falado assim, olha, parece ser um AVC, aqui não tem tomografia, vá para o hospital imediatamente. Então, assim, não era para eu ficar esperando no hospital tomando um medicamento para baixar a pressão. Era para ir para um lugar que tivesse um equipamento apropriado. Então, a dificuldade que esses médicos, e principalmente nem é o médico às vezes que faz a triagem, de um enfermeiro, um técnico de enfermagem, de identificar, porque às vezes a pessoa chega no local, esses são sintomas tradicionais, mas tem, por exemplo, pessoas que afetam o lado
outro hemisfério e ela fica sem falar. Sim. Eu falo muito enrolado e a pessoa acha que ela tá bêbada, por exemplo. Então, assim, aí não traz, deixa aí passar a bebedeira. E não passa a bebedeira, porque, na verdade, ela tá tendo um AVC. E porque é jovem, então, assim, tem muito essa coisa do não conhecimento da ponta. Por mais que estão sendo treinados, isso não é um problema do SUS, é um problema dos hospitais particulares, treina, mas como a rotatividade é muito grande, nem sempre está preparado. Então, nosso trabalho também é cobrar o setor público para que essas pessoas estejam preparadas para receber essas pessoas com AVC. O AVC sempre deixa sequelas? Eu pergunto isso porque a gente precisa também discutir como é que a família vai lidar com essa situação no pós-AVC. Sempre deixa? Ou não? Obrigatoriamente? Às vezes não perceptível. Tá? Porque, assim, vamos pensar que o cérebro é um quebra-cabeça, né? Cada pecinha, cada região do cérebro faz uma função. Então, a gente tem, por exemplo, certas regiões no cérebro que fazem, por exemplo, o controle do braço, da perna, do rosto. Mas tem regiões que não tem essa questão, é mais o raciocínio, é mais o comportamento. E, às vezes, a pessoa tem um AVC pequeno numa região que não vai dar. Agora, se for um AVC extenso, pegando regiões importantes, regiões ali que são fundamentais, aí há grande chance de o paciente evoluir com sequela e sequelas diversas. Sim. Então, a gente pode ter epilepsia, que são crises convulsivas ali, que o paciente pode ter devido a um AVC. O paciente tem também a questão da limitação de movimento, né? Então, vai atrofiando, pode ter fraqueza, então pode ter cada vez mais dependência para fazer certas questões do dia a dia. Às vezes não consegue mais se alimentar direito, porque não tem mais força no braço, não consegue ir ao banheiro, porque não consegue andar, ou às vezes não consegue mais segurar o controle da urina, das fezes. Então, assim, depende muito do padrão de sequela, mas pode ser que venham mais sequelas do que só a limitação física. E nesses casos vai precisar muito da família, né? Saber Exato. Como lidar com essas pessoas. Por exemplo, eu, além das sequelas, eu sou uma pessoa hemiparética do lado esquerdo, então não tenho muito movimento. Já tenho caminho para longas distâncias, eu uso cadeira, porque eu tenho uma sequela invisível, que é uma fadiga crônica, Sim. que é muito difícil de ser tratada. Por mais que eu faça academia, tudo, eu fico muito cansada. No final do dia, geralmente eu nem converso mais, assim, começa a cair a musculatura do rosto. E é uma sequela que quase toda AVCista tem, que a gente gosta de ser chamado de AVCista, e as pessoas da família às vezes não compreendem, acham que é preguiça, né? Fala, vamos lá, o seu problema você não se recupera. Mas não, porque a pessoa às vezes não consegue nem sair da cama para fazer. Ou já chega num ambiente que tem que fazer, já tão cansado, que o exercício que ela deveria fazer já não faz mais efeito, porque tá tudo muito cansado. Então às vezes a pessoa sai para um final de semana, eu mesmo já passei por isso, que eu tenho que passar depois 3 dias descansando daquele dia que eu saí. Então, assim, é uma sequela muito cruel. E daí exige a compreensão da família também nesse sentido. Bem, a gente tem aqui alguns depoimentos de pessoas que tiveram o AVC, inclusive pessoas que fazem parte da associação. Então, vou pedir para vocês e para o pessoal de casa para a gente poder dar uma olhada. Vamos lá. Eu sofri um AVC hemorrágico em janeiro de 2023. A causa do meu AVC foi o rompimento de um aneurisma. Eu fui rapidamente socorrida e passei por cirurgia. Essa rapidez, então, no atendimento fez com que eu não ficasse com sequelas tão severas. Eu tenho, hoje em dia, né, depois ali do processo de reabilitação, eu tenho hemiparesia no lado esquerdo do corpo. Eu não tenho o lado paralisado, mas ele tem uma redução significativa ali de força muscular. O meu AVC foi na área da linguagem, então eu tenho algumas dificuldades ali na fala e também na escrita. Mas, em virtude da reabilitação que eu tive, que eu sei que não é a realidade para todo mundo que passa por um AVC, eu pude retornar às minhas atividades, né, trabalho, vida social, com as adaptações necessárias, mas eu, hoje em dia, sou uma pessoa reabilitada. Eu dirijo,
Eu tenho a minha rotina ali de cuidado com a família e tudo isso em virtude dessa reabilitação que eu tive acesso. Fui acometida por um evento de AVC aos 41. Um AVC isquêmico, provocado por níveis de estresse, depois descobri um problema genético, mas o uso do anticoncepcional contínuo, né, mais de 24 anos utilizando o anticoncepcional. Eu estou aí nessa trajetória de reabilitação desde então, de 28 de dezembro de 2023 até agora. As minhas maiores sequelas, elas são invisíveis, elas são cognitivas, porque eu tive mais ou menos uns 76% do meu lado esquerdo acometido, né? Então tem um cérebro aí marcado, machucado nessa proporção de 76 a 78. É fácil? Não, não é. É muito difícil, mas foi bom para que eu mudasse o meu estilo de vida, para que eu mudasse a forma, né, de ver a vida, de viver a vida. Então tá aí, né? 41 anos, muito nova, né? Que a gente estava falando aqui. A gente está indo para o final desse segundo bloco, mas para a gente poder esclarecer para o pessoal que está em casa, mito ou verdade, né? Porque isso é importante também para aquilo que a Cristina falou logo no início do nosso programa, né? Então eu vou perguntar rapidamente, né? Se é verdade ou se é mito. Aspirina ajuda a prevenir AVC? Tem muita gente que toma todos os dias? Tem pacientes que tomam, mas com indicação médica. A aspirina é um medicamento que ajuda a prevenir AVC isquêmico. Tá. Mas na hora que a pessoa está tendo um AVC, ou na suspeita de um AVC, não é para dar nenhum remédio. Sim. Porque a gente não sabe se é isquêmico ou se é hemorrágico. É importante essa orientação do médico, né? Não dá nenhum medicamento. Não é o que a gente falou é pegar a pessoa e levar rapidamente para atendimento no hospital. Caso na família, a chance de ter um AVC é maior ou não, maior, Cristina? É verdade. Assim, minha mãe teve, minha avó teve. Então, assim, quem teve algum familiar que teve AVC na família, vai investigar, assim, geralmente a causa também é a mesma coisa. Pressão alta, colesterol, toda essa situação, vai investigar se não tem uma doença pré-existente. Já na fase dos seus 30 anos seria o ideal. O doutor já respondeu, mas é importante sempre repetir, né? Cigarro, estresse, sedentarismo contribuem para o AVC? Estilo de vida. Estilo de vida. Então, de uma forma geral, é o combo, né? É o combo. O pessoal fala ultimamente, é o combo. É que nem a Cris falou agora, a parte genética tem influência? Tem. Mas na população geral, essa influência é em torno de 15%. Tá. Mas os outros 85% são meu estilo de vida. Então, se eu sou sedentário, se eu fumo, se eu bebo, se eu sou estressado, se eu não trato minha pressão, meu colesterol, se o diabetes está descontrolado. Então, vai causando uma desorganização que facilita entupimento, sangramento e o AVC, no caso. Tá, só uma última pergunta. Tem algum exame de rotina que pode detectar o risco de AVC ou não? Não existe isso? O risco de AVC a gente faz através de uma análise clínica. Então, eu tenho que investigar se o paciente tem uma arritmia, como é que está a pressão desse paciente, como é que está o sono desse paciente, se ele tem a apneia do sono, se ele está fumando, se não está. Agora, pedir o exame de imagem da cabeça, eu vou ver como é que é o padrão ali, se já teve algum AVC, se não tem, se ele tem uma lesão já de microvasos, e através disso eu consigo ter uma noção do risco desse paciente. É isso aí, gente. A gente vai aqui destrinchando e até conscientizando você de casa sobre a importância da gente conhecer um pouco mais. Porque todos que têm esse estilo de vida, né? Infelizmente, sedentarismo, tabagismo, enfim, podem e correm o risco de ter um acidente vascular cerebral. Voltamos com a Aparecida Debate para o nosso bloco final, falando sobre o AVC, acidente vascular cerebral. Lembrando aqui em nossos estúdios o Pedro Macedo, neurologista, neurofisiologista, e a Cristina Simões, presidente da Associação AVCista. E agora a gente recebe também online no programa, vai aparecer aqui para a gente, o Danilo dos Santos, pesquisador do CEPID Brain, Centro de Referência e Pesquisa sobre Doenças Cerebrais da Unicamp. Boa noite, Danilo. Seja muito bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem com você? Tudo jóia. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Boa noite a todos que nos assistem.
O centro de referência, prazer é todo nosso. O centro de referência está sempre pesquisando, né, sobre as doenças do cérebro. Conta pra gente quais são as novidades mais promissoras no tratamento do AVC. O AVC é uma doença muito cara, como vocês já devem ter debatido ao longo do programa, deve ter ficado bastante claro para a plateia que esse é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo e que reflete de uma forma muito cara para a sociedade, em termos de custos de vida e também de custos monetários, propriamente ditos. Aqui no CEPID Brain, a gente tem feito pesquisas envolvendo o tratamento e também o diagnóstico do AVC. O que avançou mais em termos de tratamento no AVC? A gente tem drogas que são utilizadas para prevenir a recorrência do AVC em quem já sofreu um AVC. A gente tem drogas para prevenir o surgimento do AVC em quem tem um risco alto de desenvolver o AVC, mas eu acredito que um dos maiores avanços que nós experimentamos na última década em relação à abordagem do AVC, ao tratamento do AVC propriamente dito, foi a implementação, especificamente aqui falando do nosso cenário de saúde pública no Brasil, da portaria do Ministério da Saúde que permite o uso pelo SUS da técnica de trombectomia mecânica, que é uma técnica para oferecer mais uma modalidade de tratamento na fase aguda, que permite reverter parcialmente ou até totalmente, dependendo de cada caso, o quadro de déficit neurológico que o paciente desenvolveu em decorrência do acidente vascular cerebral. As terapias que são oferecidas para o AVC na fase aguda, que é quando ele acontece ali nos primeiros minutos, a horas que o déficit neurológico se instalou, essas terapias são tempo dependentes. É muito importante que o nosso público entenda que o AVC, quando ele acontece, é uma doença que pode gerar sequelas muito graves, eventualmente matar o paciente, né? E ele necessita ser tratado em um tempo muito bem estabelecido. Se o tratamento não é oferecido naquela janela de oportunidade, que são de poucas horas, o paciente pode morrer como consequência do AVC ou ter uma sequela muito grave, incapacitante. Então, sem dúvida nenhuma, Eduardo, eu acho que um dos grandes avanços da saúde pública no Brasil, já que a gente está falando da doença que, pelo menos em relação ao censo de 2022, foi a doença que mais matou brasileiros, né, doenças potencialmente tratáveis e preveníveis, mas que ainda mata muito, é a segunda principal causa de morte no mundo, né, em termos de doenças cardiovasculares. Sem dúvida nenhuma, o maior avanço foi a oferta dessa nova modalidade de tratamento, que é a trombectomia mecânica. Que já é Isso mudou o paradigma do AVC e o desfecho do AVC no Brasil e no mundo. Que é muito importante, né, Cristina e Pedro, esse avanço da medicina para garantir uma maior qualidade de vida também para quem sofre o AVC, né? É importante dizer também que foram médicos brasileiros que criaram essa modalidade né, são médicos daqui da USP e tal, e também alguns médicos brasileiros que estavam fora do Brasil. É uma coisa muito interessante. Até hoje eu recebo, pessoas ainda pensam que a pessoa pode usar essa técnica pós-AVC. Não, tem que ser também na janela de oportunidade que o doutor falou. Né? Às vezes é uma coisa que é feita após a trombólise, ou pode ser feita pós, ou às vezes entra junto, mas é importante que é mais uma técnica que agora está no SUS e que pode salvar mais vidas e que pode evitar menos sequelas. E no SUS está mais acessível à população como um todo, né, Pedro? A trombectomia, a gente tem que ter em mente como se fosse um cateterismo, uma angioplastia que o paciente vai fazer. A vantagem, né, desse procedimento é que a gente tem um aumento da janela terapêutica ali na hora do AVC. O ponto negativo é que nem todo hospital tem o equipamento necessário, tem uma equipe treinada, então assim, isso está em processo de implementação. Poucos hospitais ainda têm, mas já foi um avanço muito grande, porque a gente conseguiu comprovar que, prolongando o tempo de tratamento, é mais uma oportunidade desse paciente receber um tratamento adequado, menor risco de mortalidade e sequela. Então, é muito importante agora a gente ter essa implementação em todo o país.
Ô Danilo, professor, é importante destacar isso, porque eu tenho aqui na minha pauta, e eu preciso perguntar isso para você, porque também representa um grande avanço, principalmente na prevenção, de que o centro está investigando biomarcadores para AVC. Significa que no futuro a gente vai poder fazer um exame de sangue simples para saber se poderá ou não ter o derrame. É isso mesmo? Essa é uma possibilidade, isso ainda está no campo da investigação científica. A gente não consegue ter biomarcadores para prever a chance de um paciente ter um AVC nos próximos dias, meses ou anos, com tanta exatidão quanto a gente tem biomarcadores para outras doenças, né? Então, hoje, por exemplo, é inovador saber que existe um biomarcador que consegue prever com uma certa exatidão alta a chance de alguns indivíduos terem demência no futuro, a partir de um exame de sangue. Essa não é uma realidade ainda amplamente aceita para o caso dos biomarcadores para doença cerebrovascular. Mas a gente pode enxergar os biomarcadores, Eduardo, como de uma forma mais ampla, tá? Pode ser, por exemplo, um biomarcador para mais chance de ter um AVC no futuro, alterações nos exames de neuroimagem, né? Então, alguns pacientes podem fazer exames de imagem, uma ressonância magnética, por exemplo, quando bem indicadas e no cenário clínico adequado, e a partir de informações da neuroimagem, a gente pode ter uma estimativa do risco que essa pessoa vai ter de ter um AVC no futuro. E assim, permitir uma janela de oportunidade para essa pessoa de mudar estilo de vida, de mudar tratamento médico, eventualmente, em relação às drogas, às medicações que vem usando. Então, essa oportunidade que o biomarcador traz, ela ainda está num plano mais do debate teórico-científico, ainda do que na prática do nosso dia a dia, tá? Então, mais importante do que ter um exame que vai mostrar se a gente tem um maior risco ou não de desenvolver um AVC no futuro, é mudar os nossos biomarcadores atuais em termos de estilo de vida, de controle de fatores de risco cardiovasculares, que não deixam de ser, por si só, uma espécie de biomarcador. Porque, querendo ou não, um indivíduo que tem uma hipertensão arterial, um diabetes, um colesterol alto, que ele não trata muito bem, a existência de exames de sangue que mostram que essas doenças andam descompensadas no organismo dele, elas funcionam, de certa forma, como um biomarcador muito fidedigno de que no futuro o risco dele ter um AVC é muito maior, entende? E isso a gente consegue fazer com pouca tecnologia, com exames laboratoriais básicos. Então, a gente vê, às vezes, essa discussão dos biomarcadores como algo quase que mágico, né? Eu vou tirar uma amostra de sangue num laboratório e ele vai dizer que eu tenho tantos % de chance de, no futuro, desenvolver um AVC. A gente tem que ser um pouco crítico em relação a isso e um pouco pragmáticos também, que existem formas mais eficientes e mais, digamos assim, apropriadas de estimar o risco do AVC no futuro de indivíduo para indivíduo, porque cada indivíduo, por si só, tem características que são típicas dele, que determinam maior ou menor risco de desenvolver um AVC no futuro. É o que a gente estava falando aqui, viu, Danilo? O próprio estilo de vida da pessoa já é um indicativo que ela vai poder ter um acidente vascular cerebral. Sim, mas ainda esse é um grande biomarcador, né? Pessoas com um estilo de vida que são propícios ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, não só o AVC, mas infarto, doença arterial oclusiva periférica, que é outro tipo de doença cardiovascular. Esse estilo de vida é, por si, uma espécie de biomarcador também, e ele é um biomarcador muito fidedigno. Então, a gente sabe que o sedentarismo, a gente sabe que o colesterol alto, o tabagismo, elevam muito o risco de desenvolver doenças do aparelho cardiovascular no futuro. Então, eles são, sim, um biomarcador fidedigno. A tecnologia, sem dúvida nenhuma, é uma grande aliada da medicina hoje, né? Principalmente para tratamento de doenças. Então, eu pergunto para vocês, inteligência artificial, ela está sendo usada já para detectar o AVC rapidamente? Como é que está esse processo agora, Pedro? Tem sido utilizada inteligência artificial, por exemplo, no reconhecimento das imagens, por exemplo, de tomografia, para detectar alterações que, às vezes, o olho humano, né, às vezes poderia passar despercebido.
Então, a gente já tem tecnologias sendo utilizadas para avaliar imagens para reconhecimento precoce de AVC isquêmico ali. Cristina, gostaria de eu não vou entender muito. algo nessa Eu linha. gostaria de acrescentar que a gente, como associação, tem trabalhado muito na educação, e não na educação só das pessoas da faixa dos 20, 30 anos. A gente tem trabalhado, inclusive, com o PNE, que é o Programa Nacional de Educação, de começar nas escolas, ensinar sobre a alimentação, quanto é importante para as crianças aprenderem, até na faixa crianças mesmo entenderem o quanto é importante comer verdura, comer vegetais, não comer tanto bolacha recheada, assim, talvez que os pais que estão numa faixa etária de 20, 30 anos não possam explicar, porque não entendem também, porque foi uma geração criada aprendendo a comer essas coisas, embutidos, muito sal, então foi acostumada e automaticamente vai lá, manda para a escola um lanche ou dá um lanche inadequado para o seu filho. Então, assim, talvez a própria criança sabendo que para o cérebro, até para não desenvolvimento de doenças como demência no futuro, como AVC, é necessário que o organismo coma coisas saudáveis também. Então, talvez ensinando desde cedo a criança, ela possa chegar a ser um adolescente, um jovem, consciente de que ela não pode beber tanto, que ela não é que é proibido, a gente está proibindo, mas que comer uma bolacha recheada lá uma vez por semana, diminuir isso tudo, talvez daqui a 10 anos a gente consiga diminuir esse número que a gente está tendo de AVC. E essa é uma responsabilidade dos pais, é uma responsabilidade da família, porque a criança, ela aprende com os hábitos dos adultos. Exatamente. Então, eles têm que fazer essa educação alimentar, principalmente de estilo de vida. Mas eu acho que a escola pode contribuir também. Sim, com certeza, complementar. Porque às vezes é necessário. os pais não têm essa condição, trabalham, o estilo de vida dos pais também não é muito dos melhores. Corrido também, não é dos melhores, então talvez a gente tenha que pôr isso como matéria de escola. Trazer a consciência para a comunidade como um todo. Sim. Que, assim, não só evitar dentro de comprar casa, um salgadinho, sabe, por mais que ele seja gostoso, né? Porque esse que é o grande problema, o facilitador desses alimentos, né? O salgadinho, essa coisa toda industrializada. É o que não dá trabalho, né, Cristina? Não dá, exatamente. Puxar a orelha dos pais. Exatamente, não dá trabalho, é mais prático, tá lá na prateleira do supermercado, assim. Eu costumo falar, tem que mostrar assim, e também comer as coisas que não são boas, eu digo por experiência própria, né? Eu nunca comia vegetal, verdura, assim, eu adorava massa, eu tive que diminuir tudo isso e aumentar a parte vegetal verde, porque isso ajuda inclusive ao cérebro se reabilitar. Eu precisei aprender isso, mas com tanta dor. Eu acho que dá pra gente ensinar nossas crianças para não chegar nesse nível de má alimentação no futuro. Prevenir é muito melhor, né? Mas já que a gente tem que remediar muitas vezes também, eu pergunto para você, Danilo, medicamentos, né, que estão sendo desenvolvidos em parceria com a indústria farmacêutica, o que tem de novo, principalmente aquilo que chega ao SUS, porque a maioria da população recorre à rede pública de saúde. O que tem lá para a pessoa poder fazer o tratamento pós-AVC? O que você poderia partilhar conosco aqui? Existem várias drogas que estão sendo testadas para prevenir a recorrência do AVC, mas só para que o nosso público entenda melhor, o AVC é uma doença muito heterogênea, ele não tem uma causa só. Então, o tratamento depende da fisiopatologia, quer dizer, dos mecanismos que estão por trás do AVC propriamente dito. Como são vários mecanismos diferentes, os tratamentos também são muito diferentes. Nós não tratamos, portanto, todas as formas de AVC da mesma forma. A gente não usa a mesma medicação para todas, né? Então, a gente já comentou mais anteriormente nesse programa a respeito do uso da aspirina, o AS. Ele reduz o risco de recorrência do AVC, como o doutor Pedro comentou, sob indicação médica, né, sempre prescrito e acompanhado por um médico, mas ele não funciona para todas as formas de AVC, né? Então, uma das pesquisas que o CEPID Brain tem participado é de um estudo clínico randomizado, que está em curso no Brasil e em diversos outros centros do mundo, que é o Librexia, que vem testando uma substância chamada milvexiana, a propósito da prevenção secundária de algumas formas de AVC em específico, né? Essa medicação talvez no futuro venha a ficar disponível comercialmente e eventualmente ser incorporada
ao SUS, mas para citar um único exemplo, existem outras medicações. O SUS está repleto de boas medicações também para prevenir a recorrência da AVC, medicações que são eficazes, como, por exemplo, a aspirina, que já foi citada, mas também as medicações, a gente tem que ver as medicações que são usadas para diabetes e também usadas para tratar a hipertensão, que também podem ser vistas como medicações que evitam a recorrência do AVC à medida que elas tratam os fatores de risco. Então, o SUS está amparado com diversas medicações que são boas medicações. O que precisa é que as pessoas tenham também a sensibilidade de sempre estarem procurando a unidade básica de saúde, sempre estarem fazendo o uso adequado das medicações. Muitas vezes a população sofre de desabastecimento nesses locais, mas também existem muitos casos de AVCs que poderiam ter sido evitados, porque o paciente não faz o uso adequado da medicação que está disponível regularmente no SUS, amplamente no SUS, e pode ser retirado facilmente. Então, além de ter a medicação, a pessoa precisa usar essas medicações. As medicações que estão no SUS são boas medicações, mas elas precisam ser usadas corretamente e regularmente para funcionar. Então, não adianta muito você ter uma boa medicação e não usar, né? As medicações que não estão hoje no SUS, elas funcionam tanto quanto. Eu vou citar o exemplo dos anticoagulantes. Existem novos anticoagulantes que não estão amplamente disponíveis no rol do SUS. Alguns centros de cidades que têm maior estrutura e que a prefeitura oferece através das unidades básicas de saúde alguns novos anticoagulantes em algumas situações específicas, permitem aos pacientes mais comodidade, né, e mais segurança em termos de risco de complicações da medicação. Mas as que estão disponíveis no SUS também são eficazes, apesar de não serem tão cômodas de usar e carregarem um risco maior de algumas complicações associadas a ela. Então, eu acho que é basicamente isso. Danilo, infelizmente, Pedro, Cristina, o nosso tempo está no fim aqui do Aparecido Debate, mas eu acredito sim que a gente tenha contribuído principalmente para esclarecimento. É importante que a população saiba o que é o acidente vascular cerebral. E na minha opinião ficou claro aqui que tem como prevenir, né? Basta mudar a chavinha, mudar o estilo de vida, porque prevenir realmente é muito melhor do que remediar nesse caso do derrame, né? Popularmente conhecido. Danilo, muito obrigado pela presença no Aparecida Debate, seja sempre bem-vindo, viu? Pedro, muito obrigado também pela presença aqui em nossos estúdios, assim como também a Cristina, foi um prazer conhecê-los aqui no programa de hoje. Obrigado, Eduardo. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje, reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @jornalismo-tv-aparecida, além das notícias e bastidores da programação. Você também pode sugerir temas para a gente debater toda a terça-feira aqui no canal de Nossa Senhora. O Aparecido Debate fica por aqui. Para você uma boa noite, um ótimo descanso. Até a próxima.